Todo mundo tem um lado do qual as pessoas sabem muito pouco sobre. E hoje eu quero falar sobre futebol. Tá bom, eu menti. Não é exatamente sobre futebol. Dá pra dizer que não temos só uma, mas várias pessoas habitando o mesmo espaço. E dependendo da situação, uma delas resolve assumir o controle. Bom, esse aí é um dos muito eus, que, curiosamente, pouca gente conhece. Não tem nada de original e autêntico nisso não. E especialmente quando alguém fala que gosta muito de futebol, pelo menos eu já fico um pouco com o pé atrás. Vamos lá, é porque quando alguém fala isso, especialmente no Brasil, a gente já vem com aquela coisa meio heterocentrada na cabeça. As pessoas tratam essa coisa de futebolismo meio como se fosse um traço de personalidade. É uma galera meio surtada, meio viciada demais, saca? O estereótipo daquele típico fã de futebol não é dos melhores. E como eu disse, esse é um lado meu bem escondido, assim, não é como se eu tivesse vergonha nem nada do tipo. Mas a minha família não tem um histórico de ser ligada no esporte. E coincidentemente também, os meus amigos mais próximos não são muito chegados no assunto. A gente não costuma falar sobre futebol, saca? E isso somado ao fato de que eu moro em Brasília, onde praticamente não tem futebol de alto nível. Então eu não sou o maior frequentador de estádios, o que faz com que esse eu meio que exista só dentro de casa. Eu duvido muito que só quem me vê por aí na rua imaginaria que todo final de semana eu paro pra limpar a casa assistindo Premier League. Ou que em toda semana de Champions eu paro pra assistir um joguinho ou outro. Acontece que, como qualquer outra coisa na vida, existem diversas maneiras de você consumir aquilo. Pessoalmente falando, eu curto muito ver conteúdo jornalístico, principalmente relacionado a coisas de história e bastidores, e todas as diferentes curiosidades relacionadas ao esporte. Inclusive uma parada que eu sempre gostei desde criança é o mercado de transferência. Pra mim é quase como se fosse trocar cartinha de Yu-Gi-Oh! Ou acompanhar a evolução de Pokémon. Mas sabe qual é o ponto principal disso? É que eu não levo nem um pouco a sério, o que torna a coisa toda muito mais divertida. E não, eu não jogo bola já faz uns bons anos. Acho que desde quando eu comprei meu PC, e aí nasceu meu eu sedentário. E se Deus quiser, logo logo eu vou acabar matando ele. É sério, galera, sem piada. Faça exercício físico. Tá, mas de onde é que surgiu esse meu eu futebolístico? Quando eu era criança, eu tinha acabado de trocar de escola. E assim como qualquer criança, eu fui interagir no intervalo fazendo aquilo que todos estavam fazendo, jogando bola. Mas eu fui literalmente impedido, porque segundo as outras criancinhas, eu só podia jogar se eu tivesse um time, e eu não tinha nenhum. Então eu cheguei em casa decidido a ter um time pra torcer. Eu abri o Google, pesquisei, e meu critério foi só um, totalmente estético. Mas no meio daquele monte de escudo, uma coisa me chamou a atenção. Uma coisa que era bem diferente das outras. E deu muito certo, porque poucos anos depois daquilo, eu vi meu time ser campeão da Libertadores e do Mundial. Ainda que nossa fase atual seja bem ruim, a gente já não briga por título de expressão faz um tempo, um escândalo político atrás do outro, o time tá devendo até as calças. Mas mesmo assim, esse folclore do Corinthians é muito bom, é entretenimento puro. O Corinthians é maior que o futebol, esse time é muito foda, tudo é parte de um plano dos deuses do futebol para que pudesse existir o Corinthians e o Coringão pudesse brilhar. Não é sensacional? O Coringão é a razão de ser da porra do universo todo. É isso, feliz, vocês são felizes? Que merda, hein? Sabia não? Quando eu era mais novo, aqui em casa tinha aquelas redes de assinatura por canal a cabo. Passavam pouquíssimos canais, mas um deles passava futebol inglês. E como eu gostava do Van Persie, eu acabei criando gosto pelo Manchester United, que eu torço até hoje. E infelizmente é um time tão amaldiçoado quanto o Corinthians. É, eu sei, cara. Beleza, vai lá, faz tua piada. Ai, já é loucura! Ai, já é loucura, mano! Parei! Parei, família! Parei! É máfia! Enfim, são essas várias versões de você que compõem meio que o que seria a sua personalidade. E o que eu vejo na vida adulta é que as pessoas se autodefinem, especialmente pelos seus gostos. Meio que tem o funkeiro, o motoqueiro, o pai de família. Pra falar a real, a gente não tem uma necessidade muito grande de estar se colocando enclausurado em algum tipo de caixa, saca? Isso se estende especialmente ao trabalho. Faz um exercício. Quando foi a última vez aí que você foi apresentado a alguém, que logo de cara alguém não falou: ah, esse aqui é fulano, ele é advogado. E eu particularmente prefiro falar um monte de coisa antes de falar sobre o que eu trabalho. Eu nunca vi ninguém com uma lápide
auxiliar administrativo, ou professor de inglês, ou chefe de cozinha. E eu gosto de me entender assim, como vários eus, e não só um. E essa foi a maneira mais fácil que eu achei de me tornar autoconsciente, de entender um pouco melhor sobre mim mesmo, de ter mais autoestima e amor próprio. Até porque a pessoa que você mais interage é o eu que está dentro da sua cabeça. E ninguém conhece ele melhor do que você. Então compreender todos esses seus lados e facetas te ajuda a ficar muito mais de boa com quem você é de verdade. Tentar enxergar as coisas assim tem sido extremamente positivo para mim. Porque meio que se algum desses muito eus está gastando mais energia do que ele deveria, eu só dou um descanso para ele. E eventualmente as coisas se encaixam e voltam a ser como elas são. Enfim, é muito importante que você escute todas essas pessoas aí dentro de você. E principalmente que você não mate todas elas. Talvez algumas. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aí nos comentários aquele seu eu que ninguém conhece. Obviamente, se não for te dar nenhum problema. Valeu, é isso. E até o próximo vídeo.